Fala aí, meus amantes apaixonados desse mundo cripto. Videozinho fim de tarde, fechamento do S&P, fechamento do Bitcoin. Um gráficozinho que vocês vão adorar. A capitalização de mercado aumentou para 1 trilhão e 87 bilhões de dólares. O volume caiu um pouco, era 76 bilhões. De manhã agora a gente está em 66 bilhões, tá? Deu uma queda pouca, mas deu uma queda. Bitcoin com a dominância de 43,3%, Ethereum 18,6%. Pessoal, eu estava analisando aqui, eu sempre fico olhando gráficos e análises e fazendo um monte de coisa. E cheguei nesse gráfico aqui. Olha que maravilhoso os ciclos do Bitcoin. O ciclo de 2018 testou fundo, voltou, testou topo, voltou. O ciclo de 2014, perdão, o ciclo de 2018. E agora nós temos aqui o ciclo de 2022. Coincidentemente falando, pessoal, aqui ainda tem um teste para um rompimento, teste na média central e depois uma possível alta, explosão para alta. Pessoal, eu acredito que esse ciclo de 2022 seja mais parecido com o de 2018 do que o de 2014. Aí você vai perguntar por que, Romário? Porque eu acho que tem outras coisas envolvidas agora com a paridade do S&P. Vocês acreditam que o S&P vai lá testar topo, alguma coisa do tipo? Vocês acreditam que nesse mercado manipulado com tudo que está acontecendo, o Bitcoin vai bater no fundo uma vez e não vai voltar para testar? Eu não acredito. Eu ainda acho que o Bitcoin tem um teste de fundo, tá? Tem um teste nessa linha de baixo. Eu ainda acho que não é o fundo do Bitcoin. Na minha contagem de Elliott também não é o fundo do Bitcoin. Ainda tem uma pernada para baixo e ainda tem um resto de perna para cima. Mas, contudo, todavia, esses fundos começam a ficar bem parecidos, tá, pessoal? Veja que aqui deixou um fundo, uma consolidação, um teste, voltou e depois explodiu. Veja que aqui ele deixa o primeiro fundo, uma consolidação, depois um teste, depois explodiu. Veja que aqui a gente não tem a parte da consolidação. Vê que nesses dois momentos, mesmo indo testar com mais violência, em 2014 ele consolida um bom tempo. Aqui veja que ele consolida um bom tempo para depois explodir. Você vê que ele chega na consolidação, ele chega na parte para rompimento, na consolidação. Veja que a gente não tem um momento desse teste aqui e a gente ainda não tem um momento de consolidação. O que eu espero ainda é uma parte de consolidação, tá, pessoal? Mas os fundos são semelhantes, isso não tenho dúvida. Mas eu ainda acho que ainda precisa de um tempo de maturação o Bitcoin para voltar a subir. Aqui a gente fala de uma esfera de um tempo grande. E aqui a gente não tem esse tempo grande, a gente só tem um fractal menor aqui, ó. Tanto aqui é o primeiro fractal de toda essa pernada. Como tá mais bonito, tá mais coeso esses fractais no Bitcoin, eu vou mostrar isso para vocês. Eu particularmente ainda acho que o Bitcoin tem uma pernada para baixo. Mas isso é uma análise, pessoal, tá? Cada um tem uma visão de mercado. Não se esqueçam, sempre trarei coisas novas para vocês. Deixa o like aí, pessoal. Ajuda no engajamento do canal. Assista esse vídeo com carinho. Trago esse conteúdo com muito carinho. Vou mostrar para os senhores o S&P. Olha o que está acontecendo com o S&P. O S&P quebra o seu padrão de baixa. Não volta em nenhum momento para testar. Vejam só se não tem uma coincidência em tudo isso. Não voltou para testar e já faz um micro pivô de alta. Pessoal, micro pivô de alta tem alvo. Será que amanhã ele vai partir para romper o último topo, tá? O último topo que eu falo é o topo mais alto da resistência. Vai romper esse topo aqui e vai romper a média de 200 períodos. Será que a gente vai ver um pivô de alta tão violento assim no S&P? Pessoal, eu sinto que esse pivô de alta tem uma grande, assim, uma manipulação de mercado muito forte. Querendo ou não, teoricamente ou não, isso aqui deveria estar caindo e não subindo, e ele está indo totalmente ao contrário. Veja que o 100% de FIBO desse pivôzinho é aqui no 4.215 e ele está indo nessa direção. Veja que ele está indo na direção de um rompimento. Pode ser um rompimento falso? Pode ser um trap? Pode, mas que ele está indo em direção tá. Veja essa queda aqui.
um doji seguido de um martelo, tá? Esse martelo você desconsidera porque ele não tá no topo, ele não tá na resistência, ele não seria o último candle. Normalmente eu vejo isso aqui como um trap, tá, pessoal? Esse candle aqui eu vejo como um trap. Normalmente eu não caio mais nesse tipo de pegadinha, cai muito no início. Hoje em dia eu desconsidero ele dependendo da posição, tá? Tanto esses dojis quanto esses traps. Então, eu desconsiderei, eu falei que ia subir e continuou subindo. Não quer dizer que eu acertei porque eu sou a mãe de Ná ou que eu sempre estou certo. Eu vou errar normalmente, todo mundo erra, mas tem coisas no mercado que você acostuma a não cair mais nas pegadinhas. Veja que uma boa parte do mercado, uma boa parte de ações, fundos imobiliários, está subindo no dia de hoje, outra parte está caindo. Se você parar para analisar todo esse contexto, o S&P subindo, e se ele romper essa resistência e essa média móvel de 100 amanhã, ele pode abrir com um gap de alta, tá? Um gap de alta por aqui e passar o dia caindo. Ou ele pode testar já, abrir aqui no preço e tentar romper. Ou ele abre com um gap de baixa e tenta romper mais uma vez. O mercado só amanhã, só isso vai ser decidido. No dia de hoje não tem como a gente saber o que vai acontecer, tá? Eu aguardaria o dia de amanhã. Agora, nosso menino travesso, o Bitcoin, ele se comporta da seguinte forma. Ele começa a fazer fractais de alta. Se ele romper no dia de amanhã o candle das 9 horas, abrir rompendo esse candle, provavelmente ele rompe um fractal parecido com esse. Veja que a gente tem 1, 2, 3, 4, fazendo uma perna aqui, perdão, 1, 2, 3, para mim é uma perna falha, tá? Então não contaria. Essa contagem de Elliott para mim é muito difícil, às vezes ela não funciona, pessoal. Se você contasse daqui 1, 2, 3, 4, 5, não seria, porque a perna 5 é sempre maior. Então eu não vejo isso aqui como contagem de Elliott. O Elliott é bem complexo de se contar, tá? Mas vejam bem, dá para contar Elliott aonde? No semanal. E aí vocês vão entender o que eu estou falando. O semanal está bem de livro, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Olhem bem para essa contagem aqui, tá? Topo duplo, perna 1, perna 2 complexa, perna 3 maior que a perna 1, tá? Perna 4, linha de tendência, direção, 28 mil dólares, tá? E depois, perna 5. A perna 5 tende a ser gigantesca, pessoal. Por isso que eu acho que o mercado pode estar... Se ele está armando um trap, uma armadilha para os vendedores a curto prazo, ele pode estar armando um trap para os compradores a longo prazo. Eu ficaria com medo, operaria devagar, arrumar, mas o diário tá subindo, tá tão lindo, pivôzinho, tá cortando, tá subindo no canalzinho de alta perfeito, uma perfeição. Mas notem que esse canal de alta ele não tem a força compradora que a gente deseja. Se você parar para analisar, essa parte aqui é uma consolidação no semanal, pessoal. E aí o que vocês veem? Eu não vejo aquela explosão de alta que eu busco no ativo. Eu vejo um ativo tímido subindo devagar. Ele não tem a mesma força de quando cai. Vocês concordam comigo que esses fractais aqui de queda, esses fractais de queda aqui, são muito mais belos do que essas tentativas de subida? Veja se não é exatamente parecido. Veja se não é parecido. Veja se os fractais não são iguais. Consolidação, tenta subir, cai. Consolidação, tenta subir, cai. Aqui, pessoal, bateu ali, ó, na média móvel, bateu na linha de tendência de baixa. Deixa eu diminuir aqui para o senhor, se não estiver enxergando. Olha o a longo prazo, olha isso. Vê se não é igualzinho, vê se não se mantém o que eu estou falando. Desde quando começou a cair, ó. Tenta subir, não consegue, a queda é maior. Olha o tamanho dessa queda. Vocês entendem que as quedas têm direção, têm volume, tem um operacional melhor para o cara que está operando vendido e a subida não tem força, a subida está tímida. Vocês entendem que essa subida pode ser outro fractal igual a esses maiores? Como assim fractais maiores, Almaro? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha o tamanho desse fractal aqui. Se você parar para analisar, esse fractal aqui, ele tem mais expressão
do que esse fractal menor aqui. Vocês concordam comigo? Esse fractal maior aqui tem expressão, ó, perna 1, perna 2, perna 3, do que essa formação da perna 4 aqui. Vocês não concordam comigo que esse fractal está menor? Então, isso tudo a gente tem que observar no mercado, pessoal. Não é só análise fria e crua. Tem todo um contexto da queda, tem um total volume. Para mudar a tendência de baixa, pessoal, ele teria que vir cá e romper esse topo dos 48 mil dólares. Porque eu não vou nem contar isso aqui como um topo. Eu vou contar esse topo do semanal. Esse topo do semanal. Mas eu não vou contar os topos do diário. Eu não posso contar isso aqui como um topo. Ah, mudou a tendência. Mudou nada, a não ser que ele faça um padrão aqui agora, ó, volte, venha para testar, faça uma espécie de ombro, cabeça a ombro, usando essa consolidação, tá vendo? Vai deixar uma cabeça, vai fazer outra consolidação e aí ele voltaria a subir. O que eu não acredito para curto prazo. Infelizmente, a gente tem que ser realista. O mercado não tá para peixe. Eu ainda acho que o S&P está fazendo um falso rompimento. Não tem cabimento o S&P estar subindo se a economia de lá está despencando, juros, um monte de problema. Então, para mim, essa subida é uma subida falsa, uma subida manipulada. Fiquem atentos quanto a isso. Eu não acredito que a problemática do mercado ainda chegou para vocês, tá? Essa foi minha análise do Bitcoin, fiz com muito carinho, estudei bastante para fazer essa para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, deixa o like, aproveita, inscreva-se no canal e valeu, galerinha. Aquele abraço para vocês. E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda.